E obrigado por se juntarem a nós novamente e sejam bem-vindos a esta série sobre a verdade à medida que mergulhamos para ver o que a Bíblia nos ensina e como um monte de inverdades são ditas ao redor do mundo. Neste momento estamos tratando esta ampla ideia de cristianismo progressivo. Hoje nós vamos fazer algumas perguntas sobre o que eles dizem de si mesmos, o que eles defendem e então nas semanas que seguem vamos mergulhar nestas áreas e dar uma resposta bíblica para cada uma delas. Por agora, vamos começar pela Palavra de Deus e observar um dos textos mais básicos no cristianismo do qual confiamos. Tem relação com o fato de que Jesus reivindica para si mesmo uma posição muito única e um papel muito específico, dos quais somente Ele está encarregado em termos de salvação, o fato de que Ele é o caminho para Deus. Lemos de João capítulo 14, versículos 5 a 7. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis ao meu Pai. De agora em diante, vós o conheceis e já o tendes visto. Ora, quando olhamos para essa questão de cristianismo progressivo, precisamos notar que estamos lidando com um espectro amplo de pessoas e crenças. O movimento em si chega até nós de diversas formas, enquanto olhamos para indivíduos, ou grupos de indivíduos, ou igrejas, ou até mesmo denominações inteiras. Estamos olhando para um espectro de envolvimento no cristianismo progressivo. Na maioria dos casos, estamos lidando com pessoas que levam a sério sua vida espiritual. A maioria deles afirma amar Jesus profundamente. Além disso, eles consideram a vivência em amor como uma alta prioridade. Alguns dos defensores do cristianismo progressivo têm me tratado com incríveis gestos de amor e bondade. Esta mensagem não significa de forma alguma um ataque às pessoas, mas uma tentativa humilde de corrigir o erro, que está engolindo inteiramente as pessoas e engolindo também inteiramente comunidades da fé. Alguns são pessoas que estão apenas começando nesta estrada e podem nem mesmo reconhecer o fato de que estão se tornando ou tendendo à probabilidade do cristianismo progressista. Este é o começo de sua jornada neste espectro. Alguns podem não gostar do rótulo e até ficam ofendidos com isso, e podem até contestar que fazem parte do cristianismo progressivo. Outros estão mais adiante neste espectro, enquanto outros já estão totalmente imersos no cristianismo progressivo. Então, no final do espectro, temos aqueles que estão radicalmente imersos e prontamente se proclamam cristãos progressistas e são fortes defensores desta visão alternativa da vida e das Escrituras. Portanto, estamos lidando com esta faixa de pessoas. Em todo o mundo, trabalhamos com pastores de muitas denominações enquanto os ajudamos a plantar várias novas igrejas por meio do evangelismo, discipulado e treinamento pastoral. Cada vez mais, estamos descobrindo que a maioria deles está em algum lugar deste espectro, devido à influência de professores de escolas bíblicas, evangelistas de TV, pregadores do YouTube e, é claro, porque estão expostos a autores populares progressistas. Muito do nosso treinamento visa construir uma cosmovisão bíblica em suas vidas e ajudá-los a compreender a autoridade das Escrituras e o que Deus espera do homem e como ele se relaciona conosco. Pessoas que realmente por si mesmos estudam a Bíblia como uma entidade completa têm menos probabilidade de serem engolidas por este ensino. É importante notar aquilo que os progressistas dizem sobre si mesmos e que muitos deles não se apegam a todos esses pontos. Alguns deles podem se apegar a alguns deles e rejeitar outros,
Mas temos visto isto à medida que as pessoas avançam em direção a esta jornada. Esse ensino, eventualmente, se torna abrangente. E a maioria provavelmente adotará com o tempo todas essas doutrinas, por concederem tempo suficiente e exposição aos mestres do cristianismo progressista. Ora, existem muitas definições sobre o que é isto. E um dos lugares que você pode ir e procurar saber mais está em um website chamado progressivechristianity.org. E esta é uma organização antiga, e eles estão por aí há muito tempo e são abertamente defensores do cristianismo progressivo. E com o passar do tempo, desenvolveram 8 doutrinas. Eles constantemente se atualizam e essa versão é de 2020. Se você já tiver visto isto anteriormente, agora pode ser que as suas palavras possam estar ligeiramente diferentes. Então hoje iremos olhar para aquilo que eles dizem e, em último estágio, ir mais fundo em alguns aspectos e ver como se diferenciam. Em linhas gerais, essas doutrinas parecem ser boas e apenas quando você vai mais fundo naquilo que eles querem dizer através de suas declarações é que você começa a notar que existe um problema. Então vamos dar uma olhada em algumas delas. Primeiramente, eles dizem e chamam a si mesmos de cristãos progressistas. E o que eles querem dizer com isso é o seguinte: eles acreditam que, seguindo o caminho do Mestre, estou citando agora, acredito que por seguir o caminho do Mestre Jesus pode levar à cultura e à plenitude a uma conexão mística com Deus, entre aspas, bem como uma consciência e experiência não apenas do sagrado com S maiúsculo, mas da unicidade com U maiúsculo e a unidade com U maiúsculo de toda a vida. Agora, alguns desses termos são notados se você conhece alguma coisa sobre o misticismo da nova era. Você vai reconhecer um sino soando em sua cabeça, pois você está ouvindo estes termos, os quais já havia visto antes. E basicamente o que eles estão dizendo é: bem, nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, nós seguimos os seus exemplos e principalmente com as suas próprias definições sobre o que significa o fato de que Jesus ama as pessoas. E o segundo ponto diz assim, que eles afirmam que os ensinamentos de Jesus fornecem apenas uma das muitas maneiras de se experimentar a Deus. A santidade, a unicidade e a unidade da vida, e que podemos obter essas coisas de diversas fontes de sabedoria, incluindo a Terra, com T maiúsculo, em nossa jornada espiritual. Imediatamente, para a maior parte dos cristãos bíblicos, isto faria soar uma longa batida de sino, pois basicamente dizem que Jesus é apenas um dos caminhos para Deus. Ora, o texto nos disse hoje que o próprio Jesus reivindica que Ele é o caminho, e a verdade, e a vida, e que ninguém pode vir ao Pai a não ser por Ele. Vamos voltar neste ponto mais definitivamente, mas precisamos entender que eles negam a expiação pelo sangue e a expiação substitutiva. Ele reduz a cruz e a torna desnecessária, pois se todos os caminhos levam a Deus, então por que Jesus teria que morrer? Torna Deus fraco e impotente. Então, a pergunta é, por que Jesus morreu? E a resposta deles, porque Jesus irritou a elite política e foi assassinado por causa disto, mas não pelos nossos pecados. A palavra terra, com letra maiúscula, parece sugerir que existe uma crença sobre alguns poderes ocultos que a própria terra possui. Vamos olhar novamente para isso em breve. Número 3. Procure e crie uma comunidade que inclua todas as pessoas, incluindo, mas não se limitando ao seguinte: cristãos convencionais e céticos questionadores. Então todos são bem-vindos. Crentes e agnósticos. Então você pode ser um agnóstico e ainda ser um cristão progressivo. Aqueles de todas as raças, culturas e nacionalidades. Bem, nós não podemos argumentar contra isso, isso é verdade. Aqueles de todas as orientações sexuais e todas as identidades de gênero. Aqueles de todas as classes e habilidades. Aqueles historicamente marginalizados. Todas as criaturas e a vida vegetal.
Agora, eu tenho uma pergunta sobre como você poderia ver uma comunidade que incluísse todas as criaturas de vida vegetal, mas tenho certeza de que alguém dentre eles pode explicar isso. Em quarto lugar, eles dizem: saiba que na maneira como nos comportamos uns com os outros e com a Terra, letra maiúscula, é a expressão mais completa do que acreditamos. Então, a fé tem que ser vivida, e ela mesmo não é um problema. Como vivemos é que é o importante. Portanto, eles dizem: juramos andar como Jesus poderia ter caminhado, neste mundo com radical compaixão, inclusão e bravura, para enfrentar e mudar positivamente as injustiças que experimentamos, bem como aquelas que vemos os outros experimentando. Esta não é de fato uma declaração problemática. Existem algumas questões. Eu acho que os cristãos sabem disso. E o discipulado, enquanto andamos neste mundo, nós temos que seguir a Jesus e fazer e viver o que foi dito. A quinta declaração diz: encontre graça na busca por compreensão e acredite que há mais valor em questionar com uma mente e coração abertos do que em absolutos ou dogmas. Então, basicamente, o que estão dizendo aqui é que não existem incertezas na vida. O mistério e o misticismo são as respostas. E, na verdade, o que eles dizem para você é que a convicção é coisa de pessoas imaturas. Falaremos disso mais tarde. Número 6. Trabalhar pela paz e justiça entre todas as pessoas e toda a vida na Terra. Ora, isso por si só soa como uma grande declaração. Exceto, é claro, que descobrimos que o próprio Jesus era extremamente divisivo. Olha para como ele chamava as pessoas. Ele os chamava de víboras e todos os tipos de coisas. E, é claro, tem aqueles que se opõem aos rótulos. E Jesus colocou rótulos em muitas das pessoas religiosas daqueles dias. Ele os chamou de lápides, sepulcros vazios e toda sorte de coisas. Veja como Judas chamou de falsos mestres, e Paulo tem muito a dizer sobre isso. Vamos voltar aqui também. 7. Proteja e restaure a integridade de nossa terra e de toda a criação. Então aqui encontramos uma ênfase muito forte em como nós tratamos o mundo ao nosso redor. Número 8. Comprometa-se com um caminho de aprendizagem ao longo da vida, compaixão e amor abnegado em uma jornada em direção a uma fé pessoalmente autêntica e significativa. Então, basicamente, esta é uma busca pela verdade, mas não existe uma compreensão final. Você nunca de fato chega a uma conclusão. E a certeza de que a Escritura nos dá não está aqui. Ora, existem várias coisas boas que saem destes ensinos. É preciso entender isso, pois isso faz deles atrativos para as pessoas. Não é que eles estejam de tudo errados, mas a verdade foi ligeiramente distorcida, mas o suficiente para se afastar das Escrituras e buscar respostas nos misticismos e na filosofia e em outros lugares do que na Bíblia. As boas coisas que achamos aqui são uma vida de compaixão, um apelo ao amor, se pôr de pé por causa dos oprimidos, e muitas dessas coisas a igreja deveria estar fazendo, mas geralmente não está. Então, novamente, muito daquilo que os cristãos progressistas defendem começa com realmente abordar algumas das hipocrisias dentro da igreja. De pessoas que são mais políticas do que cristãs, de pessoas que citam a Bíblia, mas não aplicam o que dizem, de pessoas que falam de amor, mas confrontam tudo com dureza. Então, todos esses criticismos são valorizados, mas suas conclusões são desprovidas da verdade. Como identificar uma igreja progressiva? Lisa Childress, uma escritora que estudou o assunto profundamente, compartilhou seus pensamentos e eu vou citar um pouco e ver alguns de seus materiais, porque eu acho que ela realmente acertou em cheio. E ela diz, dentre outras coisas, ela diz que não é tão fácil identificar pessoas que são progressistas, ou igrejas que são progressistas, ou cristianismo progressista, porque é muito sorrateiro. No entanto, é importante fazer isso,
para que você possa estar preparado para identificar ideias progressivas, caso elas existam em sua própria igreja. A razão para isso é que quando ele entra e continua, simplesmente cresce e cresce. Embora os progressistas usem muitas das mesmas palavras que nós, como, por exemplo, a palavra inspirada, referindo-se à Bíblia, eles a usam de uma maneira muito diferente. A palavra amor, o que significa amor, o que entendemos por amor, são duas coisas diferentes. Portanto, eles usam as mesmas palavras e muitos cristãos bem intencionados como você e eu somos facilmente sugados para este abismo progressivo. É realmente uma combinação de crenças agnósticas com todas as confusões calorosas das tradições cristãs e muitos cristãos ingênuos estão sendo vítimas disso. Essencialmente é o cristianismo ultraliberal. Por progressivo, não queremos dizer politicamente progressista, embora as duas visões muitas vezes andem de mãos dadas. O cristianismo progressista não necessariamente vê a Bíblia como a palavra de Deus. Esta é uma questão central. E baseia sua teologia mais na consciência e experiência pessoal e, em segundo lugar, nas normas culturais. Então, onde você normalmente, como cristão bíblico, diria, bem, o que a Bíblia diz? Eles podem dizer, como isso me faz sentir? E tentar encontrar um versículo da Bíblia que possa ser distorcido para se adequar a essa visão. Você provavelmente já encontrou as ideias e os ensinamentos do cristianismo progressivo pessoalmente. Se leu alguma coisa sobre Rob Bell, Richard Rohr, Rachel Held Evans ou mesmo Rachel Hollis, você foi exposto a essas ideias. E se você leu essas coisas, provavelmente ficou muito impressionado. Parece tão bom. Mas à medida que você se aprofunda nas Escrituras ao lado disso, você percebe que ela está se afastando dos fundamentos do cristianismo para uma fé que parece cristã, mas não é realmente a fé que foi entregue ao povo de Deus. Ao procurarmos esses sinais, nós podemos perceber de que precisamos nos lembrar da importância de conhecer e compreender a verdade conforme revelada nas Escrituras. Se você conhece a verdade, é fácil identificar a mentira. Do contrário, você não terá nenhum ponto de referência, nenhuma fonte de verdade objetiva. Lembre-se, o que eles ensinam parece muito bom, muito lógico e atraente. Parece atraente, mas nega a resposta de Deus para os problemas do mundo em que vivemos. O principal problema é o pecado. Agora, vou me referir novamente a Childress aqui, enquanto examinamos 5 maneiras de identificar cristãos progressistas. E você descobre que se você identificar isso, você começará a entender o que ela quer dizer e então o que ela diz. Eles têm uma visão rebaixada da Bíblia. Uma das principais diferenças entre o cristianismo progressivo e o cristianismo histórico é a sua visão das Escrituras. Historicamente, os cristãos consideram a Bíblia a palavra de Deus e a autoridade para as nossas vidas. O cristianismo progressista geralmente abandona esses termos, enfatizando a crença pessoal prevalecendo sobre o mandato bíblico. Também você costuma ouvir comentários como: a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles não vão dizer a Bíblia é a palavra de Deus. E então, frequentemente, o que você pode ouvir comentários como: a Bíblia é um livro humano. Ou comentários como: eu discordo do apóstolo Paulo neste assunto. E você precisa ler sobre o contexto ou que um dos apóstolos acabou escrevendo errado sua interpretação. Portanto, uma das coisas que você descobrirá é que eles amam os evangelhos e o ensino de Jesus e realmente detestam o ensino dos apóstolos.
E, basicamente, eles estão nos dizendo, os apóstolos muitas vezes se enganaram, e eles vão apenas tentar entender seu mundo em termos do que aconteceu com Jesus, e vão tentar interpretá-lo, e estão usando explicações culturais, e foram influenciados pela cultura judaica, e foram influenciados pela mitologia grega. Mas, basicamente, quando a Bíblia, por exemplo, assume a imoralidade, eles se oporão. Eles encontrarão versículos e os distorcerão até que continuem ou não. A Bíblia realmente nos diz o seguinte. Em segundo lugar, os sentimentos são enfatizados sobre os fatos. Você ouvirá comentários como: esse versículo da Bíblia não soa bem para mim. Então, por exemplo, digamos que você compartilhe a grande comissão. Diga a eles: Jesus nos disse para ir por todo o mundo e proclamar o Evangelho a todos. E você acaba de receber esta resposta: ah, bem, isso não soa bem para mim, isso não me move. O tipo de comentário que você ouviria seria: eu achava que a homossexualidade era um pecado até que conheci e fiz amizade com alguns gays. Ou: eu simplesmente não consigo acreditar que Jesus enviaria pessoas boas para o inferno. E assim, seus sentimentos são enfatizados e eles se tornam fatos. Assim, os sentimentos assumem a realidade escruturística. E se você não gosta do texto, se não toca seu coração, se não aquece os seus sentimentos, então você pode apenas remover o texto da Bíblia. E é claro que o que acontece é que você acaba se concentrando em certos devocionais que apenas enfatizam os pontos que o cristianismo progressista gosta. E eles não estão mais expostos a todas as verdades das Escrituras e às passagens de que não gostam. Porque eles não sentem vontade. Eles não ensinam as crianças sobre o sangue, sobre a cruz, porque isso pode deixá-los chateados. E eles não acham que isso é bom. Obviamente, o que você costuma encontrar, o número 3 é: as doutrinas cristãs essenciais estão abertas para reinterpretação. Portanto, os comentários que você pode ouvir, por exemplo: a ressurreição de Jesus não tem que ser factual para falar a verdade. Claro que isso é um disparate. Assim, você terá uma espécie de ideia de que a ressurreição é uma ressurreição em seu coração. Não importa se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, que é um princípio do cristianismo. A Bíblia diz que se ele não ressuscitou dos mortos, estaremos perdendo o nosso tempo e falando sobre uma ressurreição física. E eles falam: ah, não importa, o que importa é que ele ressuscitou em seu coração, por exemplo. A exposição histórica da igreja sobre a sexualidade é arcaica e precisa ser atualizada dentro de uma estrutura moderna. A ideia de um inferno literal é ofensiva para os não cristãos e precisa ser reinterpretada. Veja, todos esses ensinamentos, essas são doutrinas cristãs essenciais e, claro, aquela que é mais frequentemente atacada é a ideia do pecado original. E o fato é que o pecado veio e separou o homem de Deus. Em quarto lugar, o que você pode procurar é quando os termos históricos são redefinidos. Existem cristãos progressistas que dizem que nós afirmamos as doutrinas como inspiração bíblica. É claro que acreditamos em inspiração, inerrância e autoridade. Mas eles têm que fazer todo tipo de ginástica linguística para fazer com que essas palavras signifiquem o que eles querem que signifiquem. E o que eles querem dizer não é o que a Bíblia diz, e nem é o que os cristãos sempre interpretaram. Outra palavra que, por exemplo, eles costumam adorar usar é a palavra amor e reinterpretar o que significa. E especialmente o que significa ser um ouvinte amoroso. Então, se você não concorda com eles, você não tem amor. Se você não afirma tudo o que eles ensinam, você carece de amor. Em certos casos, retirados do seu contexto bíblico, torna-se um termo abrangente para tudo que não é confirmador, não confronta, é agradável e afirmador. E perde o seu verdadeiro significado. Alguns comentários que você pode ouvir são: Deus não puniria os pecadores porque Ele é amor.
Outros também agem assim. Temos certeza de que a Bíblia é a autoridade, mas a entendemos mal nos primeiros 2000 anos da história cristã. E então, é claro, não é nosso trabalho falar com ninguém sobre pecado. É nosso trabalho apenas amar as pessoas. É claro que isso afeta a maneira como pregamos o Evangelho. E provavelmente eles dirão apenas, não precisamos falar a eles sobre Jesus, só precisamos amá-los. E se você for e alimentar os pobres, você está cumprindo a grande comissão. E se você for e se assentar ao lado de alguém que está chorando e apenas colocar os seus braços em volta dele e amá-lo, isso é como se fosse Jesus para ele, isso é pregar o Evangelho. É claro que isso está errado, porque a Bíblia nos dá uma visão diferente do que é o Evangelho. E assim, em quinto lugar, o cerne da mensagem do Evangelho muda do pecado e redenção para a justiça social. Os comentários que você pode ouvir, alguns como este. O pecado não nos separa de Deus, somos feitos à sua imagem, e Ele nos chamou de bons. Portanto, somos bons, só precisamos perceber isso, só temos que acordar. Você está realmente vivo? Você já descobriu que a centelha de Deus dentro de você precisa ser acesa para que você seja novamente a imagem de Deus? Veja, o tipo de coisas que você ouve é: Deus realmente não exigiu um sacrifício pelos nossos pecados. Os primeiros cristãos aprenderam a prática pagã do sacrifício de animais e contaram a história de Jesus em termos de sacrifício. Eles interpretam Jesus em termos de cultura pagã. Bem, parece interessante, mas são apenas mentiras. Não é a verdade. Eles dirão: nós realmente não precisamos pregar o Evangelho, precisamos apenas mostrar o amor levando justiça aos oprimidos e provisão aos necessitados. Precisamos trazer consciência e um despertar, acordar. Agora, identificar os sinais nem sempre é óbvio. Às vezes eles são sutis e misturados com muita verdade. O cristianismo progressivo pode ser persuasivo e atraente, mas quando levamos adiante seu fim lógico, é um assalto à estrutura fundacional do verdadeiro cristianismo, que sai desarmado de seu poder salvador. Não podemos nos surpreender ao descobrir que algumas dessas ideias estão se infiltrando em nossas igrejas. Jesus nos avisou que precisamos ter cuidado com falsos profetas, os quais vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Mateus 7,15. Portanto, se você detectar qualquer um desses 5 sinais de perigo, teremos mais um pouco enquanto avançamos na série, em seu lugar de culto ou em um amigo. Você precisa orar sobre o que fazer, precisa compartilhar a verdade e pode ser necessário encontrar uma nova igreja biblicamente fiel onde você possa adorar. Então vamos dizer o seguinte: quando uma igreja está bem lá no espectro, totalmente aderida a isso, é quase impossível para um cristão individual mudar sua direção. Mas ore para que Deus lhe dê sabedoria e força para se levantar e ser contado pela causa de Deus. Vamos orar juntos. Pai, obrigado, porque Tu és o Senhor de todos e que Tu revelastes a Sua verdade em Sua palavra. Senhor, declaramos hoje que amamos as pessoas, mesmo aquelas que vêm até nós com ideias que não são bíblicas. Oramos para que demonstremos amor e não crítica, e que não julguemos, ainda que queiramos de alguma forma até mesmo afastá-los mais. Mas, Senhor, que também falemos a verdade com amor, porque o Senhor nos avisou. Não podemos permitir que estas coisas se infiltrem em nossas vidas e em nossas igrejas. E então oramos para que o Senhor nos ensine este equilíbrio e nos dê a sabedoria e graça e misericórdia e força. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Obrigado por assistir e, por favor, fique por mais 1 minuto ou 2 e descubra mais sobre os ministérios dos Harvesters. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. I went on pension at the end of last year, early retirement,
and my senior pastor put me on a harvesters course. I came on the course and I had been going to Zambia, to Shavuma. It's a small town in the northwest of Zambia, visiting a missionary there and serving amongst the Luvali tribe. And so when I came to the course, the Harvesters course, I thought, wow, this is what we need there. And to tell you the effect that it had amongst the Luvali tribe in Zambia.